Estamos chegando a quase 600 mil vidas perdidas em consequência do Covid-19 e da irresponsabilidade desse governo de retrocesso que tem conduzido o nosso país a uma necropolítica. Um minuto de silêncio e os nossos profundos sentimentos às famílias enlutadas. Olá, bom dia, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ivanilde Carvalho, âncora deste quadro Ecofeminismo neste canal Decolonialidade Mulheres em Pauta, e que vai em direta todas as sextas-feiras às 13 horas, horário de Brasília, e vos falo desde aqui, da cidade de Roma, Itália. E aqui já são as 18 horas. Bem, esse espaço tem como objetivo dar voz às nossas representatividades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, agricultoras e ativistas que lutam para, para preservar tanto a natureza quanto os nossos direitos enquanto mulheres. E de acordo com o levantamento de 2019 do IBGE, existe 5.972 localidades quilombolas no Brasil. Se estima que essa população se aproxima a 2 milhões de pessoas, ou a 130 mil famílias, presente em todos os estados brasileiros, conforme indicado pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, Quilombolas, a CONAC. Grande parte dessa população ainda vive em áreas rurais e distantes dos centros urbanos, já que o nascimento dos quilombos desde tempo teve pela necessidade do refúgio para os negros que conseguiam escapar da escravização, que perdurou no país por mais de 300 anos, ou seja, de 1530 a 1888. Atualmente, essas comunidades são espaços de manutenção e resistência da cultura negra, da ancestralidade africana e têm a sua sobrevivência vinculada à liderança das mulheres negras. Na luta diária pela demarcação dos territórios e soberania dos povos quilombolas no país, no enfrentamento ao racismo institucional, ambiental, social, cultural e principalmente na vigília constante para que as leis sejam cumpridas, não existe uma luta quilombola sem a participação feminina. E hoje teremos a participação de uma potência quilombola que nos irá contar um pouco da sua história, conquista e dos desafios como mulher, ativista e principalmente escritora quilombola. Portanto, dou o bem-vinda a Selma Deadina. Selma, bom dia, boa tarde. Que ótimo, que maravilha, toda uma felicidade única. Oi, Ivanilde, bom dia para quem está. Bom dia para quem é de bom dia, né? Para quem está no Brasil, e boa noite para quem é de boa noite, para quem está na Itália, e boa noite. Obrigada pelo convite. Olha, antes de começar aqui, Selma, eu devo contar aqui para a comunidade, que eu já estou namorando essa mulher no bom sentido. Pelo Facebook, que estou acompanhando ela, pelo Facebook, quando teve todo o movimento do lançamento do livro, essa mulher é maravilhosa, gente, e eu vou lá, curto tudo que ela escreve ali no Facebook, curto, quando sair o livro, que nós vamos falar sobre esse livro maravilhoso, quando sair ou não,
vai ter que me fazer chegar aqui a Roma. E eu, toda vez que ela Sim. fazia alguma coisa que tinha que apresentar em algum lugar o livro, eu cutucava ela. Mas quando é que chega aqui? Assim que, Guarda, não sabe a minha felicidade de te ter aqui presente. Para mim é um orgulho, é uma honra. E assim, nós trazemos só tantas pessoas assim maravilhosas e potentes como você. Assim que, obrigada, Selma. Na verdade, Obrigada, obrigada do gratidão. coração. Selma, conta para nós um pouco sobre a tua trajetória do teu ativismo, quem é a Selma Deadina, quilombola, escritora. Dai, conta um pouco que senão só vai ser eu que vou saber e não é justo, todo mundo tem que conhecer. Pois é, eu quero primeiro, mais uma vez, agradecer o convite ao ecofeminismo. É uma forma da gente ultrapassar as barreiras, né? As barreiras do que a gente está... Acho que a comunicação, né? A literatura, as leituras, faz a gente com que a gente viaje, né? Às vezes sem sair do lugar. Então, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo carinho, pelo convite. Eu me chamo Selma Dealdina, eu tenho 39 anos, sou capricorniana, filha de Xangô. Eita, Sou filha de Xangô, eu sou candomblessista, né? Eu sou feita, fiz santo há 1 ano, vai fazer 2 anos agora em janeiro. Eu sou filha de Dona Rosa, que era uma liderança quilombola, uma líder espiritual, que já partiu para outro plano, né, há 2 anos atrás, e filha do seu Nié, que é um quilombola, que nesse exato momento já deve estar descansando do almoço, mas que, obviamente, daqui a pouco volta para a labuta na roça. Eu sou a mais velha de 6 irmãos, né, então eu tenho a Domingas, o Fernando, a Matilde, o Rogério e a Célia, que são meus irmãos, meus sobrinhos, Isabela, Kaila, Kim, Luiz Henrique, e sou quilombola, nasci numa comunidade que chama Angelim 3. Quilombos são espaços de resistência negra, rural e também nos centros urbanos. A gente também tem alguns quilombos urbanos no Brasil. No Brasil se chama quilombo, na Colômbia, palenques, na Venezuela, afro-rurais. Então, dependendo dos países, né, que tem essa mesma dinâmica das comunidades negras rurais, que são grupos que resistiram ao processo escravocrata no país, né, e lutaram pela abolição, que não foi nos dada, porque nenhuma princesa é boazinha, e sim porque lutamos muito, perdemos muitos, né, desde as travessias aí, dos navios negreiros, dos navios, né, porque eram mais de um, até o continente, até essa pátria que chamamos de Brasil, né, e os índios, os indígenas que aqui já estavam, né, que são os povos originários dessa terra, e depois o tráfico humano, que foi um processo vergonhoso para a pauta dos direitos humanos, a pauta humana no planeta, né, que é a escravização dos corpos negros. Então, eu sou de uma cidade que chama São Mateus, no interior do Espírito Santo. É uma cidade que no dia 21 agora de setembro completou 477 anos. É a 5ª cidade mais antiga do país. E eu sou formada em serviço social e atualmente atuo na CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais. É um movimento que completou 25 anos, agora no dia 12 de maio, e é um movimento que luta pelos territórios quilombolas, né? No processo da escravização, os nossos ancestrais fizeram seus espaços de resistência de lutas, criaram os quilombos, que são as primeiras experiências de reforma agrária, as primeiras experiências de viver em coletivo, né, que são os quilombos. Um dos mais famosos é o quilombo de Palmares, lá na Serra da Barriga, em Alagoas, mas tem tantos outros quilombos, como o que eu descendo, que é do meu tataravô, Silvestre Nagô, mas também Teresa de Benguela, né, em Vila Bela, onde hoje é Cuiabá, no Mato Grosso. Então, a gente descende aí desses guerreiros e guerreiras, pessoas que, como já diz
Jurema Werneck. Nossos passos vêm de longe, a gente vem seguindo aí os passos do nosso povo. Olha, você está dando uma aula para nós, porque, ao menos para mim, eu já aprendi uma coisa. Eu não sabia que havia essa conexão com as outras comunidades quilombolas de outros países. Para mim, é uma novidade. Eita, que belo. A santa ignorância aqui, não, mas a gente Nada. todos Eu os acredito que a gente vai trocando reflexões, né? Então, Venezuela, Colômbia, Equador, Argentina, Chile, Haiti, e aí a gente decidiu, dentro desse espaço, México, a gente decidiu, são 13 países com o Brasil. Então, como cada país tem uma nomenclatura, marrones, quilombolas, palenques, a gente decidiu chamar todo mundo de afro-rurais. Então, a gente contempla aí todos os países, e aí a gente se autodenomina afro-rurais. Tem uma rede que já inicia... Tem uma rede que já existe há alguns anos, que é uma rede que a gente tenta aí, unir esses povos que a gente chama dos quilombos das Américas, mas que, na verdade, são os afro-rurais das Américas. Olha só, quilombos das Américas. Eu estou anotando aqui, porque são sempre informações, até mesmo para me estudar, para não passar vergonha na próxima. Nada! Para não passar vergonha na próxima volta. Por isso que eu gosto. A gente, por mais que a gente se prepara, estuda, vai pesquisar um pouco, né? Tem sempre umas coisas que você deu informações aqui sobre essa articulação, essa rede, não, que eu não conhecia, e eu tenho certeza que também você que está na comunidade não sabia disso. E também da cidade que você veio, que é uma das 5ª cidades mais antigas, não, brasileiras, são tudo informação assim que para mim são valiosas, são preciosas. Eu agradeço. E como é que foi então o teu percurso como um ativista? Como é que tu entrou nesse mundo do ativismo, Selma? Eu aos 16 anos, eu comecei através dos movimentos estudantis, né? Eu morei no Quilombo até os 11 anos de idade, depois minha família veio para a cidade, e nós estamos fazendo o processo que a gente falou até mais cedo, aí, antes de a gente entrar no ar, que é o da idas e voltas. Então, a gente está voltando para a comunidade. Então, eu hoje moro numa comunidade quilombola que chama Morro da Arara, no município de São Mateus. E é uma experiência incrível, porque dentro do contexto que a gente vive, geralmente você sai da cidade para a área urbana e não fazer esse caminho de regresso, mas é um regresso bom, né? Que é voltar, botar o pé nunca perdemos nossas origens, a ancestralidade que nos guia, mas o espaço ali do território. Então, eu inicio minha militância aos 16 anos no movimento estudantil. Eu estudava numa escola que chama Américo Silvares, que fica no bairro que chama Vila Nova, um dos bairros mais negros e os maiores bairros do município de São Mateus. E a escola, que era aquele espaço de formação para nós que trabalhávamos o dia inteiro e tinha que fazer aula à noite, a gente não encontrava aquele espaço, um espaço acolhedor, um espaço que geralmente os professores todos cansados, vindo de cargas horárias exaustivas, e a gente começou a olhar aquela situação e por que uma escola que a grande maioria de alunos negros e negras, de pessoas que estudavam, trabalhavam, era tratado daquela forma, né? E aí a gente criou um grêmio estudantil para lutar pelos melhores condições de vida, melhores condições de atuação para aquelas pessoas que ali estavam. E daí minha militância também se mistura à liderança, a partido político, né, a qual eu sou filiada até hoje, e coordenei uma campanha para candidata a vereador com os meus 18 anos, onde a gente saiu vitorioso. O professor, que era um professor dessa escola, foi eleito vereador, isso em 98, né, eu tenho 40 anos, e a gente faço 40 anos no ano que vem, né? E a gente nós íamos, e aí a luta foi, eu conheci o movimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, de que eu me orgulho muito de ser
cria desse movimento incrível que é o MST, a Via Campesina, na qual fui uma primeira secretária, mulher negra, secretária da Via Campesina, que é um movimento que representa aí em vários países, em mais de 72 países, e aqui no Brasil nós somos 18 movimentos, e a CONAC assume em 2022 a secretaria da Via, a primeira vez que o movimento negro do campo assume a secretaria da Via Campesina, e juntamente com meu companheiro Bico e outros companheiros e companheiras, nós vamos aí assumir essa secretaria, obviamente, coletiva com movimentos pequenos agricultores. Então, eu também passei pela luta sindical, pela luta do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, pelo movimento dos pequenos agricultores, pelo movimento estudantil, já produzi rodas de samba, a revitalização, ajudei a contribuir para revitalizar o centro histórico de Vitória, nossa capital, no Espírito Santo, com as rodas de samba, com os blocos de carnaval, a minha escola, Unidos da Piedade, que é a escola mais antiga do Espírito Santo, escola de samba. São territórios, espaços negros. Eu acho que a minha luta ela sempre teve colocada na pauta negra, acho que não só por uma identidade enquanto mulher negra, mas no meu papel enquanto construção de classe, raça, né, construção do meu papel enquanto mulher preta quilombola nesses espaços. E, bom, não parei, até que vim assumir a Secretaria Nacional da CONAC, que é a Secretaria Executiva da CONAC, no qual fiquei de 2015 até o início desse ano, aí fui convidada a assumir uma outra tarefa, mais administrativa, né, para contribuir administrativamente com o movimento, e aí a gente está aí na labuta, aí, lutando não só para manter os nossos territórios. Um beijo para Sandra Braga, minha coordenadora aqui do estado de Goiás. A gente estava falando dela, maravilhosa. Estávamos falando dela logo no início, mas acho que contribuir também para... nós somos... a nossa luta é uma luta... A luta negra, da pauta negra, ela é uma luta que ela é incessante. Ao mesmo tempo, a gente não tem amanhã vamos acordar sem racismo, né, e todo mundo bem, não existe, é uma luta que os nossos antepassados fizeram, travaram, e nós estamos vivendo a consequência, né, da vitória que essa galera teve na nossa ancestralidade, e nós estamos seguindo. Uma vez eu ouvi do Érico Braz, que é um ator negro baiano, que é o Érico Braz, ele disse assim, eu tenho pressa porque não dá para esperar para os meus antepassados, para os meus descendentes. Eu tenho pressa porque eu quero que essa construção que ela aconteça agora, que as pessoas vejam. E acho que é isso, né? A gente tem pressa e, ao mesmo tempo, esse enfrentamento do racismo que a gente faz aí diariamente, né? O Estado brasileiro viola os corpos negros, o Estado brasileiro violenta os corpos negros todos os dias. Acho que durante essa entrevista aqui que a gente está fazendo, mais de 5 jovens negros serão executados consequentemente no Brasil. E a gente sobrevive a um Estado que pensa durante 24 horas em como matar os corpos negros. E quando não mata, deixa morrer ou deixa matar. Então, a gente está falando também desse espaço. Então, a luta ela vem disso, eu descendo da minha mãe, que apresentou para a gente os movimentos sociais, da minha irmã, Domingas Dealdina, que foi a primeira coordenadora da CONAC no estado do Espírito Santo, da minha outra irmã, que é professora na zona rural, então de ver o trabalho dela, o compromisso dela, Matilde Dealdina. Toda a família, então, na luta. Toda a família. Eu brinco que na minha família somos todos... pensamos todos politicamente iguais, graças a Deus. Eita, que fortuna! Que fortuna! Que fortuna! Selma, você falou sobre a luta, não, que a CONAC faz, não, e que este ano fez 25 anos. Eu não posso deixar de fazer uma homenagem, de mandar um vídeo aqui para que a nossa comunidade veja, mas eu quero aproveitar, dar um beijo à dona Sandrinha Braga, que é uma pessoa muito querida, não se preocupe que a gente não estava falando mal de ti não, hein, Sandrinha? Nunca!
Estava o próprio falando, Guarda, e a Sandra, que me ajuda nas articulações, que me indica as pessoas maravilhosas e potentes. Então, a ela eu só tenho que agradecer, e é por causa dela que eu cheguei até você, que ela me cutucava e eu te cutucava. Então, Sandrinha, um beijo, a comunidade agradeço aqui que está presente. Não se esqueçam de aplicar os 3Cs. Sandra, Selma, você sabe o que significa os 3Cs? Numa live, numa direta? Não. É um modo da comunidade participar, não? Como seria? Ela vai ter que curtir esse vídeo, comentar e compartilhar, né? Para poder ter um maior alcance. Assim, galera, vamos lá colocar os 3Cs? Curtir, comentar e compartilhar, para que essa voz dessa potência que está aqui como nossa convidada chegue em todos os lugares do Brasil e, por que não, do mundo, né? Então, vamos passar aqui um vídeo em homenagem aos 25 anos da CONAC, que luta pelos direitos e a resistência para existir. Isso é todos os dias. Eita, vamos lá? Espera, que eu estou aqui aprendendo a dirigir. Os quilombolas precisam do seu apoio. É que no dia 18 de outubro, o Supremo Tribunal Federal irá julgar a inconstitucionalidade do Decreto 4887 de 2003. Querem anular a demarcação das terras dos descendentes de africanos escravizados. Só nesse ano, 14 quilombolas foram assassinados no Brasil. E a disputa por terras é a principal causa dessas mortes. Precisamos que os ministros do STF digam sim à demarcação dos quilombos no Brasil. Além disso, os quilombolas protegem as nossas florestas. Um estudo feito no norte do Pará comprovou a importância dos quilombos para a preservação da floresta amazônica. Onde vivem os quilombolas, o desmatamento foi menor do que a média da região. Agricultura sustentável e biodiversidade também estão presentes nos quilombos. Por isso é preciso garantir o direito à terra, para eles continuarem vivendo e trabalhando. Entre nessa corrente, assine a petição. Nenhum direito a menos, nenhum passo atrás. Esse vídeo, ele é de 2017, mas eu achei maravilhoso porque explica também, fala alguma coisa sobre o que representa, não? As comunidades quilombolas. E dentro da comunidade quilombola, Selma, qual é o papel da mulher no atual cenário do país, das mulheres quilombolas, entendo? Segundo a tua visão. Sim, esse vídeo ele compõe alguns outros vídeos que tá na campanha que fizemos, nenhum quilombo a menos. A gente, em 2003, quando o presidente Lula assumiu a presidência da República, ele regulamentou o artigo 68 da Constituição Federal, que era um artigo que precisava dizer qual que era a tarefa e o papel de cada ente federativo para contribuir para a pauta quilombola. Então, em 20 de novembro de 2003, o presidente assinou esse decreto 4887 de 2003, mas com menos de um ano de vida, na época PFL, hoje DEM, entrou no Supremo Tribunal como que o decreto fosse inconstitucional. Nós ficamos por 14 anos lutando com o Estado brasileiro, enfrentando a justiça brasileira, que é a justiça racista, branca, né, de homens, enfim. Ficamos 14 anos lutando para que nossos direitos fossem garantidos, né, para que a gente permanecesse no nosso território. Nossos territórios são territórios em disputa, né, seja com grandes empreendimentos, seja para grandes hotéis, seja com, enfim, nossos territórios estão sempre em disputa. E essa campanha aí, são 4 artistas, né, são 4 atores e atrizes, que é a Sofia Abraão e a Letícia Collin, o Sérgio Malheiros e o Ícaro Silva, que doou sua imagem, que doaram, né, seu capital político de engajamento em prol da luta, assim também como Érica Januza, Caio Paduan e tantos outros artistas que sempre que são procurados atendem às demandas dos povos quilombolas. E a luta quilombola ela não existe sem a participação efetiva das mulheres, né, os quilombos. Primeiro que a gente entende que o território, embora sendo território da conotação de masculino, mas a terra, ela é feminina, né? A lua é feminina, a luz é feminina, a água é feminina, né? Então, nós estamos falando de todo no contexto
das mulheres. E essas mulheres que estão lutando na ancestralidade, seja cuidando dos mais velhos, cuidando da família, dos filhos, ou quem optou por não ter filhos, quem cuida da comunidade, né, quem presidentes das associações, federações, coveiras, parteiras, agentes de saúde, educadoras, médicas, enfim, são pessoas que cuidam, são essas mulheres que sustentam. Então, acho que liderados por Teresa de Benguela, por Dandara, Jacim Bagaba, Luísa Maim, e tantas, a Negra Anastácia, né, tantas e tantas mulheres negras que tiveram suas lutas e suas histórias invisibilizadas, que tiveram suas histórias omitidas, escondidas, né, ou embranquecidas, né, que acontece muito no processo aqui no Brasil. A nossa luta segue os passos dessas mulheres, né? Quando Jurema Werneck diz que nossos passos vêm de longe, é exatamente por isso, né, que nossos passos a gente está trilhando, né, desde quando, no processo da diáspora, as mulheres eram que lidavam com a travessia, né, fazendo a baiomi para acalmar crianças e pessoas, e elas que choravam pelos corpos que eram jogados no mar, né, dos corpos, né, que não resistia ao traslado. Então, a nossa luta, enquanto mulheres, ela é fundamental, essencial. Eu digo que a luta de território, ela não vai à frente sem que as mulheres estejam lado a lado. Nós não queremos estar atrás e nem à frente. Nós queremos estar lado a lado. A CONAC é um movimento misto, composto por homens e mulheres, né? E que tem uma coordenação que é composta por homens e mulheres, e a luta na base, seja em defesa da educação, da saúde, ou do acesso ao ensino superior, ou do acesso a políticas públicas como estrada, água, moradia, energia elétrica, né, que ainda não é a realidade de todas as comunidades. Essas lutas são travadas pelas mulheres. E são elas também que produz, que planta, que colhe, que vai para as feiras, que luta para que seus territórios sejam respeitados, que preserva a natureza, que vive em comunhão com o ambiente, que preserva as águas, que mantém as florestas de pé, né? É importante também citar a importância dos quilombolas para a preservação do ambiente por inteiro, do ambiente como todo, como disse aí o Ícaro Silva. Então, a luta das mulheres, elas são travadas e são tratadas desse princípio mesmo de responsabilidade com os mais novos, com os mais velhos, com nossos griots, na transmissão de saber, na transmissão de conhecimento, né? E como é que a gente transmite para as futuras gerações e que a gente consiga fazer com que as futuras gerações elas se tornam parte desse processo que é permanecer nos nossos territórios, que é garantir que os nossos territórios sejam passados de geração por geração. Então, tem uma frase que diz que sem feminismo não há sem feminismo não há agroecologia. Sem feminismo e sem enfrentar o racismo não há agroecologia. Sem que o feminismo olhe com esse olhar especial para as mulheres do campo, né? Também não há o feminismo também ele vai incompleto. Então a gente vem aí fazendo essa discussão do nosso papel e da importância que essas mulheres têm para esses espaços, seja nos quilombos, seja nas aldeias, seja nos territórios indígenas, nos territórios pesqueiros, seja nos assentamentos de reforma agrária, na luta camponesa, na luta pesqueira, enfim. Nós estamos ali em todos os espaços e não vamos retroceder nenhum centímetro. É daqui para frente. Nossa, agora vocês entenderam, comunidade, por que eu queria tanto que ela estivesse aqui. Eu poderia passar todo dia te escutando e eu tenho certeza que também a comunidade, Selma, porque você tem tanta coisa para nos falar, tanta coisa para nos ensinar, que é belo e é muito gostoso te escutar. Eu ficaria assim, e são poucas pessoas, não, oradoras, que quando falam, você fica assim, encantadas, que nem vê o tempo passar, que nós já chegamos a 30 minutos. 30 minutos. E ainda não falamos da parte principal, mas vamos falar agora? Vamos. Tá, vamos falar, porque, gente,
quem teve a oportunidade, como euzinha, que tive que esperar quase 2 anos para ter, e eu tive que usar o método pior que eu ódio, que é através do Kindle, mas foi o único modo que eu tive para poder ter esse livro maravilhoso que eu li e que me abriu assim. Adorei. Adorei, eu não tenho nem como expressar. Quem ainda não leu, gente, guarda. É veramente. Tem que ler. É aquele tipo de livro que tem que ter na tua livraria, mas não ali de enfeite, tá? Tem que ser todo usado, porque realmente, principalmente para nós mulheres negras, não, para mim foi um momento de reflexão, revelação. Enfim, o nome dessa transmissão, dessa direta, não é acaso. Ele foi escolhido justamente porque é o nome do livro que a Selma lançou, que é Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas. Esse livro foi lançado pela parceria entre a Celo Sueli Carneiro, coordenado pela filósofa Djamila Ribeiro, e a editora Jandira. Já dali, já partindo dessa pequena introdução, já falei tudo, né? Agora, o livro é uma espécie de mapa que nos leva para caminhos da resistência e da transmissão de saberes da cultura quilombola. Escritos por mulheres de quilombos de diversas partes do país, os 12 textos que compõem a obra tocam em temas fundamentais para as mulheres quilombolas. Também revela o papel central das comunidades tradicionais na construção de um futuro menos predatório para o meio ambiente e para o ser humano. Selma, conte para nós como é que surgiu a ideia de escrever este livro. Como que nasceu? Pois é, eu te devo pedir desculpa, mas é porque eu nem peguei. Aí, brava! Estamos conectadas. Estamos conectadas, ok. Ótimo, obrigada. Esse livro, Mulheres Quilombolas, Território de Existências Negras Femininas, ele surge de um convite da filósofa maravilhosa, que está revolucionando a literatura negra nesse país, que é Djamila Ribeiro. Eu acho que a gente precisa não só render homenagens, mas também reconhecer, né? A Djamila, ela botou fogo na literatura negra brasileira, ela incentivou diretamente para que nós consumíssemos a literatura negra, né, que a gente não cometesse o mesmo erro como cometemos com Carolina Maria de Jesus, que foi reconhecida depois de sua morte, e porque nós estamos fazendo esse papel, porque nas escolas nós não fomos educadas e ensinados e ensinadas a ler a literatura negra, embora estando num país onde 54% da população é negra, né? Mas essa população não se vê nesses espaços, essa população ela não lê dela nos espaços. Então, a Djamila, ela veio para fazer a revolução, assim, né? Minha irmã querida, que amo de paixão, e muito grata por ela, na ascensão que ela está tendo, ela lembrar de levar as vozes com ela, né? De ampliar nossas vozes, porque nós temos vozes, porém as nossas vozes são silenciadas, e a Djamila, ela fez com que a gente ampliasse nossa voz. No dia 24 agora de outubro, vai fazer 1 ano que nós lançamos o nosso livro, Mulheres Quilombolas. Esse livro é do selo Sueli Carneiro, que também acho que homenagens a gente também faz às pessoas enquanto elas estão vivas, né? Está acontecendo uma exposição da vida da Sueli Carneiro em São Paulo, no Itaú Cultural, que é muito importante que a gente vá conhecer e valorizar. Sueli é uma honra viver no mesmo tempo que Sueli Carneiro. Eita, né? Já estou anotando aqui o nome. Exatamente. E assim como Lélia Gonzalez, assim como Beatriz Nascimento, assim como Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, assim como Cidinha de Paula, assim como tantas e tantas, assim como Givânia Maria da Silva, também que tem um livro sobre educação escolar quilombola, que é uma liderança quilombola de Pernambuco, né, em Salgueiro, no Quilombo Conceição das Crioulas. Então, acho que a gente precisa fazer com que o nosso povo leia, consuma e entenda a nossa literatura. Já tem uma frase um pensamento da Chimamanda, né, Ngozi, que ela diz
que a gente tem que tomar cuidado com o perigo da história única, né? Foi nos ensinado uma história única e a gente precisa reescrever essa história, e a gente está reescrevendo essa história porque ela foi uma história escrita na base da mentira, da ocultação e por aí vai. E Djamila, quando fez esse convite, em 2017, ela fez o convite para que eu escrevesse, e aí eu falei assim, minha irmã, adorei o convite, aceito, mas não posso escrever as narrativas das mulheres sozinhas, né? Não posso ter nunca pensaria nessa ousadia que é de contar a história das mulheres quilombolas pelo meu olhar, né? Não que não pudesse, que não soubesse, mas que como nossa luta é coletiva, como nosso território é coletivo, essa primeira narrativa também precisaria ser coletiva. E aí a resposta dela foi, você organiza como você achar melhor. E como a resposta dela foi essa, eu falei assim, ok, então tenho carta amarela para poder fazer o que eu quiser. E foram 2 anos, foi de 2017 até 2019. E a Djamila esperou pacientemente, né? Pacientemente. Ela não excluiu uma linha do que nós escrevemos, respeitou todas as nossas narrativas, que eu acho que isso é importante. A editora Jandaíra, também, que tenho que render aí agradecimentos a Lisandra, em nome de toda a equipe, não nos atrapalhou, pelo contrário, né, o que a Jandaíra fez foi a correção ortográfica, gramatical, mas o texto ficou na íntegra, do jeito que a gente entregou. A gente teve o texto publicado, que é esse material, que eu vou ler aqui, as companheiras que, junto comigo, assumiram esse desafio, que é a Mária Campos de Souza, Ana Carolina Araújo Fernandes, Ana Cleide da Cruz Vasconcelos, Andréa Nazareno dos Santos, Carlídia Pereira de Almeida, Dalila Reis Martins, Débora Gomes Lima, Gessiane Nazário, Givânia Maria da Silva, Maria Aparecida Mendes, Maria Aparecida Ribeiro de Souza, Mônica Moraes Borges, Nilce de Pontes Pereira dos Santos, Rejane Maria de Oliveira, Sandra Maria da Silva Andrade, Valéria Porto dos Santos, Versilene Francisco Dias, e organizado por mim, Selma dos Santos Dealdina. E esse livro, ele é um marco. Ele é um marco porque ele é um livro coordenado por uma mulher preta, no selo de uma mulher preta, com 18 mulheres pretas escrevendo. Isso é um marco. 18 mulheres lindas e poderosas, maravilhosas. E, além disso, ainda conta com texto de orelha de Flávia Oliveira, que é jornalista, né, da Globo, do Globo News, quilombola também, do estado da Bahia, né, a comunidade dela, que ela nasceu, é uma comunidade quilombola certificada, e também pela ministra Nilma Lino Gomes, né, também quilombola de Minas Gerais, do território quilombola. Então, são mulheres incríveis, que foi uma honra caminhar juntos. O processo da escrita das mulheres, isso eu ouvi de dona Nilma, de dona Zilda, que ela falou para a gente da dificuldade que as mulheres têm. Dona Zélia Amador de Deus, que é uma professora da Universidade Federal do Pará. A dona Zélia disse que as mulheres negras, elas têm dificuldades de escrever, né, que elas têm um processo mais lento para a escrita, porque não nos foi dado esse direito da escrita. Então, quando a gente lê Conceição Evaristo, quando a gente lê Beatriz Nascimento, quando a gente lê Lélia Gonzalez, quando a gente lê Chimamanda, quando a gente lê Djamila, quando a gente lê Bianca Santana, Givânia Maria da Silva, Mariléia Almeida, quando a gente lê essas mulheres negras e o que elas têm a dizer, elas nos diz muito, porque as mulheres negras foram silenciadas durante um bom tempo, né? Ao mesmo tempo, são os corpos das mulheres negras que sempre tiveram espaço de rua, né? Sempre foram damas de companhia, sempre foram quituteiras, lutando pela liberdade dos seus pares. Então, as mulheres negras sempre tiveram nesse espaço de luta, porque elas precisavam ganhar as ruas. E a gente segue aqui, né, um livro que foi escrito com muito carinho, nossas narrativas, escrevivências, né, como diz Conceição Evaristo, de nós para nós, então, do nosso jeito muito singular de escrever, de falar da nossa luta, o que é a luta quilombola pelo olhar das mulheres quilombolas, né? Então, a gente tem
A Cida Mendes falando da violência doméstica, e temos Givânia falando da educação, Carlídia falando da relação das sementes, da manutenção, a Valéria falando da manutenção das mulheres na comunidade dela, de tudo, e os nossos Não se conta falam. tudo, Thelma. Não conta Para aguçar as pessoas a lerem o livro. Mas, ao mesmo tempo, é uma história negra, brasileira, que a gente está contando agora, né? Então, assim, como em século XXI, só no século XXI, 18 mulheres quilombolas publicam um livro, né? Não que não tenham outras escritas, outras escrevivências, não é disso, mas estou falando desse olhar das mulheres quilombolas e como, né, a gente teve que esperar tanto tempo, né? Exato. Aí, mais de 300 anos para que 18 mulheres pudessem, 18, 19, 20, né, 21 mulheres com as companheiras que me ajudaram aí na apresentação, a fazer com que esse livro ele acontecesse. E a gente está colhendo frutos, né? Por isso que estamos aqui em Roma. Não, temos aqui até de Alemanha, a nossa minha querida Miriam Casas, que está na Alemanha. Isso. Também temos. Agora, o que a gente está lutando, Evanilde, é para traduzir ele para o espanhol e para o inglês, né? Porque é importante que ele... Um beijo, Miriam. Da Alemanha, um beijo. Que bom. Acho que é isso, né? Acho que o que a gente precisa agora é traduzir para que nossas narrativas elas sejam conhecidas para o espanhol e para o inglês, para que a gente possa também, acho que ultrapassar essa barreira da língua, da linguagem, mas também contar a história do Brasil, né? A história verdadeira desse Brasil, porque os brasileiros pouco conhecem o Brasil e os de fora conhecem, né? Agora a gente toda hora passando vergonha, então não é isso que a gente conhece do Brasil. Estou esperando passar aqui o avião, que passa justamente a essa hora. Espera que eu já Tranquilo, nem ouvimos. Não ouviu, que bom. Deixa eu te perguntar uma coisa, que eu fiquei agora na curiosidade. Você falou que é um absurdo, que estamos em pleno século XXI, e só agora que 21 mulheres conseguiram se reunir, como justamente você falou, não que não já exista narrativas que falam sobre... Mas conta aqui para nós, só para mim e para a comunidade. A gente está pensando já no segundo volume, né? Porque eu tenho certeza que tem outras 20, 50, 100 mulheres potentes. Tem muito que nos contar, né? A gente esperou esse tempo de um ano, né, para ver como é que você... Porque, assim, igual eu falei, né, a literatura negra, ela é algo ainda colocado à prova, né? Uhum. A gente tem que provar a nossa capacidade a todo momento. Então, a gente esperou dar um ano desse livro, para daí já começar a construção do segundo, que vai sair com outras narrativas. Aqui a gente teve... Aqui só ficou uma região de fora, que é o Sul, e que a gente pretende já corrigir isso na próxima. Então, nós vamos sim ter o segundo exemplar, já tem a conversa adiantada com a própria Djamila e também com a editora, da gente fazer o segundo volume aí das mulheres quilombolas, aí com outras narrativas, porque a gente precisaria fazer vários volumes para poder dar conta de todas as experiências das mulheres quilombolas, mas a gente acredita também que esse é um passo inicial e um passo importante. Então, o segundo volume você vai me dar, então, com autografada, e não vai ser por essa coisa aqui horrorosa, mas que eu devo dizer que me salvou, que sozinho eu pude ler o teu livro, eu fiquei numa felicidade, eu até fiz uma exceção ali, não vou fazer publicidade não, né, deles, não, porque eu sei como é que funciona, mas eu fiz ali muito legal mesmo. Agora, Selma, se você me permitir, eu gostaria de ler um pedaço do texto que me tocou muito, e que já está lá no final do livro, mas que depois foi justamente por isso que você estava falando sobre idas e vindas, não? Que me fez... É como se fosse um momento de reflexão de tudo que eu tinha lido lá atrás, e isso me fez... fechou, entende? E foi maravilhoso. É uma parte onde fala que ser mulher quilombola, lutar por um mundo livre de opressões, traz o peso da idealização de uma mulher forte, incansável e que luta eternamente pelos seus direitos. Me veio em mente que realmente, no nosso imaginário, a gente tem sim, por ser uma mulher negra, ela é forte, não? Ela pode trabalhar o dia todo, ela aguenta tudo, ela não se pode permitir de ficar doente. Então, isso me tocou muito,
e me fez pensar e refletir como é que a mulher negra é vista e o trabalho que pessoas como você, como eu, como nós temos para poder mudar essa narrativa, né? E ainda temos que lutar também com o combate da violência doméstica. Ou seja, próprio ser dona não é fácil, gente. Dona negra e com esse imaginário que nós somos sempre fortes, né? Agora, estamos aqui já. Gente, olha, Selminha, 45 minutos. Sim, passa rápido. Passa rapidinho. Me diga, o que você tem a nos dizer nessa parte? Se você Pode falar, desculpa. Ok. Se você que fala sobre o corpo da mulher negra é mais forte, que ela pode aguentar, não existe esse. Isso para mim me doeu, porque realmente eu parei para pensar, cara, realmente é verdade. É assim, é assim o imaginário, né? E tem toda essa luta para mudar essa narrativa. Ivanilde, eu acho que colocaram a gente num papel que mulher negra não sente dor, né? Ao mesmo tempo, a gente cuida, né? A gente cuida. Toda vez que eu tô para baixo, toda vez que eu tô ruim, eu leio o texto da Bell Hooks, que fala da cura e do amor. Eu leio porque é um mantra para mim. Ele está salvo no meu celular, esse texto. E eu leio, e toda vez que eu leio, eu choro. Cada vez mais, né? Cada vez mais que eu leio esse texto da Bell Hooks. Porque um corpo negro de uma mulher preta que não... Você imagina na época da escravização o quanto que os corpos das mulheres não sofriam. Tanto pela violência sexual, tanto pela violência brutal das chibatas. Um corpo que não nos foi dado o direito do carinho, né, do aconchego, né? A gente... Eu aprendi a dizer eu te amo com uma amiga que eu tenho, que é a Helena Machado, e ela, toda vez que ela se despedia, amiga, eu te amo, viu? E eu não conseguia falar eu te amo para ela. Eu não conseguia, né? E ela, toda vez que se despedia, amiga, eu te amo. E eu não conseguia falar, eu também te amo. E aí até que uma vez saiu, assim, ela se despedindo, ela, amiga, te amo, eu te amo também. Aí ela voltou e me abraçou, porque eu acho que ela também estava esperando que eu falasse eu te amo. E eu te amo no sentido, não vamos entrar aqui no mérito da palavra, do que significa a palavra, mas eu acho que a gente sempre está nesse lugar de cuidar. A gente sempre está para cuidar, né? E quem é que cuida da gente? Quem é que vai cuidar da gente? Eu não gosto muito quando as pessoas nos referem como guerreiras, porque eu acho que guerreira é a Xena, que é um desenho, era um seriado que passava aqui no Brasil, que era de uma mulher que era guerreira, né? Mas eu acho que até as guerreiras têm seu momento de fragilidade. No meu texto, eu inicio falando aqui brevemente, de novo, para aguçar as pessoas a lerem. Eu finalizei esse texto num momento muito difícil da minha vida pessoal. Minha mãe, a gente descobriu que ela estava com câncer, e câncer já em estado terminal, né? E para mim, onde eu travei foi exatamente no agradecimento, porque na frente do nome da minha mãe eu não sabia se eu teria que escrever em memória ou se minha mãe estaria viva, porque eu conversava com minha mãe sobre o livro. E minha mãe, ela morreu, a gente descobriu, ela morreu em 3 meses. Então foi muito rápido. E é isso, e as pessoas te cobram que você esteja bem, rindo. Então, a mulher preta, ela não pode falar alto, porque se ela falar alto, ela é arrogante. Mulher preta não pode olhar de igual para igual, porque se ela olha de igual para igual, ela é metida. Mulher preta tem que baixar a voz. E eu sempre digo que se botar o dedo na minha cara, vai ficar sem ele, porque eu vou quebrar. Né? E aí, quando a gente reage dessa forma, nossa, tá vendo como ela é agressiva?
Tá vendo como ela é brava? Então, as pessoas, quando vão referir, sempre quando a mim me incomodava muito, era assim, a Selma é muito brava. Cuidado, porque ela é muito brava. Mas ninguém nunca me perguntou se a minha bravura não era uma capa, uma proteção. Né? Era a forma que eu encontrei de sobreviver nesse mundo cão. Então, se eu abaixasse, montariam nas minhas costas. Então, com as mulheres pretas, a gente tem carrega também esse karma, eu não sei, esse estigma, que a gente tem que estar sempre bem. Eu não quero estar bem. Eu quero ter o direito de cair, chorar, levantar. Eu quero ter o meu direito de sentir frágil e de sentir fraca. E isso não demonstrar fragilidade, as pessoas não confundirem o meu direito de sentir frágil, de sentir fraca, como covardia. Porque eu não sou uma mulher covarde. Não existe mulher preta covarde. Né? Não existe mulher preta covarde, porque toda mulher preta é um quilombo. Independente de você estar em Roma, independente de estar na Alemanha, estar no Brasil, na Venezuela, não interessa. Toda mulher preta é um quilombo. A gente vê, as mulheres são arrimos de família, chefes de família. Então, assim, só que isso que cobra da gente é muito injusto, né? Não é leal. Então, a comparação também com os nossos comportamentos, isso também é desleal. Então, coloca a gente numa situação muito que a gente fica em vigília sempre. E acho que precisamos ficar em vigília sempre. Só que eu acredito também que a gente deva cair e levanta se quiser, sabe? Porque somos seres humanos. Exatamente, porque eu acho que é isso, nos ver, ver uma mulher preta como ser humano, e não ver ela como uma guerreira que acorda cedo, que pega na labuta, que também é importante ver, mas talvez aquela mulher que acorda cedo, que pega na labuta, que pega 2, 3 metrôs para chegar no trabalho, que é humilhada pela patroa, que leva a porrada da patroa, ou que tem o seu filho jogado de um prédio de 9 andar, ou que o corpo do seu filho você luta até hoje para ter o direito de enterrar seu filho, e você não teve, porque o Estado brasileiro matou o seu filho e você não teve nem o direito de enterrar. Então, e como é que... E às vezes eu fico olhando, e como é que essas mulheres com o corpo tão agredido ainda amam, ainda curam, ainda cuidam. Né? Então, acho que é só sendo mulher preta mesmo para se entender e para entender esse papel. Então, eu finalizando aqui, eu quero dizer que há muito tempo, por muito tempo, eu tinha medo de chorar. Por muito tempo, porque eu não parecia ser fraca. E hoje eu sei que choro não é motivo de fraqueza. Então, eu não estou preocupada com o que as pessoas pensam, não. E sim, pelo que eu estou vivendo agora. Exato. Não, eu devo dizer que essa parte me tocou, e foi ali que eu me dei conta. Devorei o teu livro em 2 dias, tá? Digo só isso. Em 2 dias devorei e me dei conta que as lágrimas caíam, porque me levava próprio de tudo isso que você está contando, que realmente é próprio assim. Mas olha, Selminha, chegamos no ainda estamos na segunda parte do... Mas tu preparaste alguma receita para nós? Receita culinária? Selma? Não tive tempo de preparar, mas eu posso indicar, porque eu e a cozinha, nós não somos muito... A gente não se dá muito bem, sabe? Não é a única. Eu não sei que implicância a cozinha tem comigo, que a gente não se entende. Então nos indique, senhora. Até porque... Sim. Com tudo que você falou para nós, eu acho que está todo mundo alimentado, a alma e o coração. Essa foi a melhor receita que você poderia nos dar. Eu acho que a melhor receita, e que é uma prática que a gente precisa tratar, é a cura, né? Acho que se a gente não... E é muito difícil curar no momento que o nosso coração toda hora é sangrado, né? Toda hora a gente sangra. Não tem quando você tem um machucado em algum lugar e tudo bate nele e ele demora a cicatrizar. Acho que os nossos corpos dessa forma, demora muito a cicatrizar.
mas eu acredito também que a comida, na sua perfeição, do que foi para os nossos ancestrais, quando colocavam nas encruzilhadas comidas para que os negros que estavam no processo de fuga pudessem se alimentar e continuar a fuga, é isso que se trata os despachos, e não da forma Até racista. isso tem um imaginário errado, e não dessa forma racista que colocaram, né? Da sacralização dos animais, que a gente sacraliza os animais e come os animais nos terreiros de Umbanda, de Candomblé. Eu acredito muito que a comida, ela alimenta a alma, ela faz com que a gente fique de pé. E eu quero citar 2 quilombos que são referências de culinárias. Assim. Eita, um é o quilombo... olha, espera que eu vou anotar, mulher. Calma, tá. Quando eu for no Brasil, eu tenho que fazer um... Sim, precisa vir fazer um tour gastronômico. Um fica no Vale do Ribeira, no município de Eldorado, o território quilombola do Vale do Ribeira, em Eldorado, São Paulo, que tem uma culinária maravilhosa lá, culinária quilombola, de galinha caipira com quiabo, exatamente, isso é peixe muita assado, maldade, gente. né? E o outro quilombo, que também tem a referência culinária, é o quilombo Rampa, no Maranhão, que também tem essa culinária, é um quilombo que tem a pesca como um instrumento muito forte, e eles têm o peixe como um dos principais alimentos. E também o quilombo Campinho da Independência, em Paraty, no Rio de Janeiro, que tem uma muqueca com banana da terra verde, que é de comer rezando. Isso é maldade de dentro. Exatamente. Olha que eu nem almocei ainda. Hein? Daqui a pouco eu tenho que jantar. E da minha região, do Espírito Santo, também como alimenta muitos, e foi responsável, inclusive, pela manutenção financeira, é o beiju, que é uma iguaria feita da tapioca, né? Da mandioca, e aí tem o beiju, que em alguns lugares é tapioca, recheada, o beiju com coco, com aipim. Com coco. Exatamente. Semana passada, a nossa convidada falou, e eu falei, olha, porque eu sou de Rondônia, Selma, e quando ela estava falando lá da receita, eu disse, olha, lá da minha parte, lá em Rondônia, faz do beiju de coco, mas é servido na folha de banana. Na palha da banana. Na palha de banana. Na palha, olha, nem exatamente. Folha. Nós temos também enrolado na palha da banana, que a gente chama de muqueca, que não é a de peixe, a muqueca, que é a tapioca com coco. E temos o beiju seco, que é secado no forno. E aí tem bolo de aipim, bolo de... Ok. Basta. Olha, vamos chegar já nas mensagens finais, porque já falta 2 minutos para 1h. Minha filha já chegou aqui dizendo, mãe, papai não me foi buscar no voleibol, vim sozinha, oh meu Deus do céu. Vamos fazer, ó. Tu deu mais do que uma receita, deu até a indicação onde é que eu vou, e toda a comunidade pode ir quando for ali. Estiverem ao Brasil. Exato. Agora, vamos para as mensagens finais, Selminha? Vamos, eu quero... Público. Isso, eu quero agradecer ao Stop Bolsonaro Mundial, né? Quero agradecer a Decolonidade Mulheres em Pauta, a Nádia Santos, Sandra Pereira Braga, minha coordenadora, Dirce Conrado, Iana Dilso, Cláudia Camila, Dirce, a Miriam, lá da Alemanha, deixa eu ver quem mais. A Dirce é companheira nossa daqui de Roma. Celina, isso, Celina, a Cláudia está dizendo aqui do Vale do Ribeira, isso, Rampa, boa, é uma delícia. Já deixa toda a indicação. Isso. Eu quero agradecer imensamente a todas e todos e todes que nos acompanharam, a quem vai assistir, né, depois vai ficar registrado aí nas redes sociais. Quero agradecer a Ivanilde Carvalho, tem uma amiga minha que diz, a Vilma Reis, que é da Bahia, ela disse que mulher preta que não se apresenta com nome e sobrenome, os racistas colocam o nome que quiser, que é uma frase da Lélia Gonzalez, né, que é uma grande pensadora negra. Então, agradecer em nome da Ivanilde Carvalho a todas as pessoas, agradecer pelo espaço, nos colocando à disposição para construções de pautas importantes desse momento que o Brasil está passando, e fora Bolsonaro.
E fora Bolsonaro. Ela vai voltar, né, gente? Vai voltar. Ah, vai voltar. Voltarei. Tem muita coisa. E quem sabe você vem até aqui para lançar o seu livro. Ou fazemos articulações com nossas amigas em Espanha, para que vá ali também. E a Ivanilde vai em Espanha. Sim. Nunca se sabe, não? Ô, Selma, somos nós que estamos eternamente gratas pela essa tua simpatia, essa tua disponibilidade e essa paciência da fala, de nos explicar, de nos ensinar. Foi maravilhoso, realmente eu adorei. Eu quero, tá bom? Eu quero você de volta. Voltarei. E eu quero agradecer a todos aqui que participaram, as minhas mulheres que estão aqui, que não me deixam nunca só, a Miriam, a Cláudia, a Dirce, todas que participaram. Agradecer também aos nossos parceiros, Selma, eu não falei isso para você, mas essa transmissão, ela vai em mais de 70 parceiros nossos, que está tanto no Facebook como no YouTube. Então, nós temos só que agradecer a eles também por essa abertura, assim que a gente guarda. Vamos acuar essa tua voz, que realmente vale a pena. Eu adorei, foi 1 hora, mais 1 hora intensa, bonita, bela, e te espero aqui de volta. E a galera, sextou, bom final de semana para todos. Eu vou fechar aqui com uma pessoa maravilhosa, que é a Cleide de Arapamã, que ela vai cantar para vocês. E olha, paz e luz no coração de todo mundo. Selma, obrigada. Beijo. Tchau, povo. Eu os quero tanto, tanto bem. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Eu sou negra na cor, no sangue, na raça e na cor. Eu sou negra na cor, no sangue, na raça e na cor. Quem foi que disse que o negro não tem valor, que o negro não tem sentimentos, que o negro não sente dor? Quem foi que disse que o negro não tem valor, que o negro não tem sentimentos, que o negro não sente dor? Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Eu sou negra na cor, no sangue, na raça e na cor. Eu sou negra na cor, no sangue, na raça e na cor. Quem foi que disse que o negro não tem valor, que o negro não tem sentimentos, que o negro não sente dor? Quem foi que disse que o negro não tem valor, que o negro não tem sentimento, que o negro não sente dor? Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê.